Hoje, uma previsão diferente, já que estamos falando do dia 31 de dezembro de 2025, dia de festa no mundo inteiro. Aqui no Brasil, expectativa para essa hora da virada. Será que vai ou não vai chover? Vamos falar então hoje com o diretor da Notus Meteorologia, Notus que sempre nos ajuda aqui a entender o que está acontecendo com o tempo, com o clima, Alexandre Nascimento, já em tela aqui conosco. Ele que é o diretor da Notus. Tudo bom, Alexandre? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem, e você? Tudo bem, Alexandre. Dizem que hoje é o dia mais difícil para os meteorologistas, né? Porque todo mundo vai te perguntar, vai chover ou não vai chover na hora da virada, tô certa? Exato, Carol. A gente vive num país tropical, né? As pancadas de chuva, elas acontecem muitas vezes de formas pontuais e a pessoa quer saber exatamente naquele minuto, né? Naquele segundo, se vai chover. E isso realmente é um desafio bem grande, ainda mais, né, nesse universo aí de mudança climática, né, do Brasil, de extensão aí territorial gigantesca. Então, realmente é um grande desafio. E propôs esse desafio para o Alexandre. Antes, aqui o Alexandre já nos ajudou, a Notus Meteorologia já nos ajudou com o mapa que a gente vai trazer aqui em tela, Alexandre, ilustrando já algumas previsões com relação à possibilidade de chuva na hora da virada. O que você destaca, Alexandre, aqui para a gente, já observando aqui esse mapa, tendo por referência principalmente aquelas festas de Réveillon mais concorridas? Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador. Olha, vamos começar pelo mais fácil, né? É toda essa porção do litoral do Nordeste, está com o tempo mais tranquilo, né? Então a gente tem aí uma condição de tempo mais aberto, né? Tem alguns sistemas meteorológicos que garantem aí o tempo mais firme, por exemplo, na região de Salvador, na região, né, de Recife, praticamente todas as capitais do Nordeste. Mesmo quando chove, né, é uma coisa bem rápida, muito passageira, então sem nenhum grande problema. O grande desafio, de fato, fica nas áreas mais ao sul, que tem recebido bastante instabilidade, o tempo segue instável. E também nessa parte aí que a gente vê claramente no mapa, né, que começa no litoral da região sudeste, passa pelo interior aí de São Paulo, parte de Minas, centro-oeste e norte do Brasil. Nessas áreas aí que a gente inclui, vamos dizer assim, a dificuldade, porque são regiões bastante úmidas, são regiões que estão bem quentes, então formam aqueles núcleos de chuva que vão se deslocando rapidamente. E aí, né, a chance de você pegar uma chuva durante a noite, ela é bem grande. E aí, na hora da virada também, aí está no risco. Então, a gente destaca aí, por exemplo, o sul de Minas Gerais, né, a chance de chuva é bem grande, a própria capital paulista, tá, também tem risco de chuva na hora da virada. Vai chover nessas áreas, e aí o desafio é exatamente esse, né? É 11h30 ou é 3 horas da manhã, então, né, tem essa dificuldade aí, mas o risco, né, quanto mais escuro aí a gente colocou no mapa, maior o risco, exatamente ali próximo da meia-noite. Cidade do Rio de Janeiro, né, litoral de São Paulo, tem chovido de forma sistemática, né, nessas áreas, mas chuva isolada, chuva rápida. A cidade do Rio de Janeiro, nem tanto, teve ficado um pouco mais para o litoral sul do estado do Rio. Mas não tem como descartar, porque a gente tem o deslocamento aí de algumas áreas de instabilidade. Agora pela manhã já está com bastante nebulosidade, assim como, né, a gente viu imagens aí da São Silvestre, o sol está aparecendo, mas tem muitas nuvens remanescentes de ontem. Isso quer dizer que o tempo está úmido, então tudo isso que eu falei tem essa possibilidade. Né? Durante o dia, com o calor, as nuvens ficam mais carregadas e as pancadas de chuva ocorrem principalmente ali no final do dia. Então, por isso que essas áreas aí em azul, né, elas têm risco exatamente aí para a noite de hoje. Justamente o que o Alexandre explica aqui para a gente. Essas áreas em cinza, teremos condições mais baixas para pancadas de chuva durante a hora da virada. Aqui nesse azul mais claro, chances moderadas. Agora, onde o azul é mais escuro, aí as chances são altas dessa chuva bem na hora da virada, mas como o Alexandre fala, pode ser aquela chuva que vem algumas horas antes, algumas horas depois, mas deve cair durante a noite, madrugada, nessa despedida de 2025, chegada de 2026. Agora, Alexandre, quando a gente olha aqui, principalmente para esse mapa e essa coloração que vem desde a região norte até aqui, o litoral do sudeste, o sul do país, essa chuva se dá devido à atuação de algum sistema ou é aquela combinação que a gente já conhece de calor e umidade?
Olha, calor, umidade, resquícios de sistema que estão, por exemplo, tem uma frente fria bem em alto mar, próximo da costa dos estados aí do Sudeste, né? Lá em altos níveis, nos médios níveis, tem um cavado meteorológico, né, que é um sistema instabilizador da atmosfera. Lá nos altos níveis, tem um sistema chamado vórtice ciclônico de altos níveis que está lá na região nordeste, né? Ele garante o tempo aberto por lá, porém na sua borda, né, que é exatamente você que faz uma voltinha ali, pegando o Tocantins, faz a voltinha, né, protegendo o norte de Minas. Então é exatamente a borda desse tal vórtice ciclônico de altos níveis. Então, Carol, é uma combinação de fatores. É por isso que no verão chove bastante em grande parte do Brasil, porque a gente tem tudo isso que você falou, né? A gente tem, além do calor, da alta umidade, que a gente tem, né, o vento que sopra de forma sistemática do oceano em direção ao país, e tem também o vento quente e úmido que vem da Amazônia, abastecendo toda a região central e sul do Brasil, né, de umidade. São grandes fontes, né, de instabilizadoras, né, que terminam formando as nuvens e posteriormente a chuva. E aí a gente soma isso quando chega uma frente fria, quando passa um cavado, quando tem um vecã, aí forma toda essa condição aí que a gente sempre espera todo o verão, né? Infelizmente termina trazendo problema para grandes cidades, tá? Então, por isso que o Brasil tem toda essa dificuldade aí, porque é muito sistema, vem do sul, vem do norte, né? Combina com o que a gente tem aqui. A gente tem alguns, vamos dizer assim, né, dificultadores, como por exemplo a região do sul de Minas, região serrana do Rio, região serrana de São Paulo, lá do sul, né? Seria um plus a mais para essas áreas. Então, por isso que a gente tem muita chuva exatamente durante o verão, e todo ano a gente vem falando aqui, né, exatamente dessa dificuldade. A gente tem aqui agora no nosso próximo mapa, na nossa próxima tela, as temperaturas previstas para hoje. Máxima de 36 no Rio de Janeiro, 32 em São Paulo, também em Salvador, 28 em Florianópolis. Temos outras capitais também aqui em destaque nesse 31 de dezembro com relação às temperaturas máximas previstas. 31 em Belo Horizonte, também em Brasília, em Fortaleza e 32 em Porto Alegre. Aquela onda de calor que a gente vem acompanhando, ela começa a perder força, Alexandre? O que a gente pode trazer também de previsão com relação às temperaturas e como é que esse ano de 2026 deve começar? Estamos no verão, que já começa com essas temperaturas recordes em algumas cidades para o mês de dezembro, para o início de estação. O que a gente pode esperar desse verão no começo de 2026, no começo do ano que vem? Carol, como você falou, né, eu acho que o pior, né, vamos colocar entre aspas, que exatamente essas temperaturas extremamente altas, passou, tá? A gente tem aí temperaturas, né, como a tela está mostrando, ainda acima da marca dos 30 graus, mas, por exemplo, São Paulo, né, São Paulo registrou 37 graus, isso é um absurdo, né? Então a gente volta ali para algo que ainda é próximo da normalidade, um pouquinho acima, mas é algo que, vamos dizer assim, o paulistano está acostumado, né? 32, 33 graus, e aí depois vem aquela chuva no final do dia, ok. Né? Agora, 37 sem chuva, aí realmente, né, a coisa termina acontecendo de forma absurda, né? E a gente está vivendo a era dos absurdos, né? Infelizmente, isso não tem muito o que mudar. Mas, sendo bastante objetivo na sua pergunta, a gente segue aí com a expectativa de verão, né, com temperaturas dentro do normal, um pouquinho acima da média, tá? Em alguns momentos a gente vai sentir aquela sensação de, né, cadê o calor? Como, por exemplo, vai ter outra frente fria ao longo dessa semana, e ao começo da semana que vem começa com a temperatura um pouco mais, com essa sensação de cadê o calor? Né? Estamos no verão e o calor, cadê? Mas, e chuva, né? Chuva em forma principalmente de pancadas, a gente está observando chuvas irregulares, porém, onde ela vem com muita intensidade. Haja visto o que aconteceu aí nesses últimos dias, né, no estado de Santa Catarina, no litoral, algumas áreas do litoral do estado de São Paulo, né, quando está chovendo com bastante intensidade, região de Indaiatuba, ou seja, então essa é a cara do verão. Temperaturas, na maior parte do tempo, dentro do normal, isso quer dizer calor, junto com a umidade, né, risco de temporais acontecendo de forma isolada. Isso deve ser aí a marca desse começo de 2026, principalmente nessa faixa que a gente viu ali, né, do risco para hoje à noite, mais ou menos essa faixa que se mantém o risco ao longo de janeiro, tá? Então, risco de temporais, principalmente aí para os estados do Sudeste
o estado do Paraná, Santa Catarina e também os estados do Centro-Oeste e Norte. Alexandre Nascimento, da Notus Meteorologia, aqui com a gente, inclusive falando de calorão, só para pontuar, viu? Com São Silvestre, atenção corredores que já estão na Avenida Paulista. Olha só aqui, já a movimentação começa a ficar mais intensa. A temperatura vai subir bastante, portanto se hidratem, viu? Tomem cuidado aí para quem vai encarar a São Silvestre, que chega a sua edição de número 100. Alexandre, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada pela parceria durante o ano de 2025 da Notus Meteorologia aqui com a CNN Brasil, sempre nos deixando muito bem informados, e um ótimo ano para você. Para você também, Carol. E 2026 estaremos juntos. A gente vai conversando. Obrigada, Alexandre.